Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde para você, né, Rijarda? Ai, quase boa tarde. Rijarda está em Portugal, eu estou na Holanda, que agora na Holanda são 12h10 e lá é 1 hora Aqui, menos. nós estamos exatamente 11h10, estou eu a olhar aqui para o reloginho da minha Então, frente. gente, esse é o nosso programa Ressignifique. A gente, na semana passada, gravou o primeiro episódio do programa e hoje nós temos outro tema, né? A gente deu uma conversada e a gente brincou um pouco com o tema e você pode brincar também, mas é sério, o tema é muito sério. O tema é: para onde nós vamos quando somos contrariadas? Para onde, Rijarda? Aonde nós vamos? E é muito interessante que esse tema, inclusive, foi sugerido por uma das nossas telespectadoras, não é? A gente chama telespectadora Menina, nem web, sei. como é que pode se chamar? A gente pode falar das nossas. Telespectadora, né? Nós somos É, da que está época da assistindo, né? telespectadora e vai ficar telespectadora, porque quem dá a imagem ao nome somos nós. Então, Exatamente. não é? As pessoas que participam com a gente. O Participando do telespectador é o nome programa, que a né? gente usa para É, televisão, mas não deixa de é. ser uma televisão. Nós duas mesmo estamos aqui em duas. Na televisão. E mais assim, a telespectadora ativa, né? Porque aqui no nosso programa e no canal da Margot, todo mundo pode participar, pode interagir, pode trazer suas questões Super femininas. democrático. E nós estamos aqui exatamente para trocar, não é, informações, conhecimento, dicas. Não é? Então, isso vem inclusive da nossa querida Lúcia, que é uma pessoa super ativa. A Lúcia faz parte do Clube Mulheres de Negócios de Portugal e ela sempre está muito atenta. Então, Margot, é uma pergunta que nós nos colocamos sempre, não é? Quando nós somos contrariadas, para onde nós vamos? Não é? Primeiramente, assim, tem duas questões. Para onde nós vamos pressupõe onde nós estamos. E a outra é, se alguma coisa me machuca, é porque alguma coisa em mim está pressuposta a ser machucada. Olha que interessante, não é? Então, assim, às vezes a gente vai com um rompante muito grande, vai responder com 4 pedras tudo que nos chegam, e, no entanto, se a gente para um pouquinho e traz isso para um nível de conhecimento, Margot, tudo muda, muda-se muito, não é? A forma de como nós vemos o outro, porque o outro ou a outra, na realidade, é um espelho do que eu sou. Né? Tem um livro do Sartre, Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: o inferno são os outros. Né? Então, nós naturalmente temos a tendência de achar que o problema sempre, mesmo quando nos atinge, o problema é sempre do outro ou da outra. Não é? E, na realidade, se nós pararmos um pouquinho, nós vamos perceber que muitas das coisas que nós levamos a peito, que nós fazemos assim o maior escarcéu, em realidade, se a gente parar mesmo para pensar, aquilo absolutamente é relativizado. Né? Porque quando alguma coisa nos chega de uma maneira muito forte, na realidade, o que está sendo machucado, esmurrado, é o nosso ego, é o nosso narcisismo, é muitas vezes a nossa prepotência, né? De acharmos que nós sabemos tudo. Né? Arrogância, né? Arrogância, É. não é, Margot? Então, é Porque uma tudo coisa que tem a gente dois lados, né? absolutamente Toda sim. história tem dois lados. Tem dois lados, duas verdades, duas realidades, não é? Então, o que é certo para um, provavelmente, ou talvez não seja o certo para o outro, não é? Sempre tudo que a gente faz tem um pressuposto de positividade. Ninguém faz, a princípio, mal pelo mal, não é? O mal, ele assume a característica do mal quando chega uma outra pessoa que, para essa pessoa, aquilo é uma caracterização do que não está certo. Não é? Então, a gente sempre diz o seguinte: o que é que de fato está sendo machucado quando alguma coisa nos bate com muita força? Quando a gente é contrariado, que é o motivo da pergunta. É. Quando nós somos contrariadas, para onde nós vamos?
não é? Então, o reflexo ou a reflexão que nós queremos trazer aqui hoje é o seguinte: aonde você está nesse exato momento que faz com que alguma coisa que te chega preveja que você saia de onde você está para ir para um outro lugar, provavelmente de confronto, de vitimismo, de achar que o outro ou a outra está sendo má com você, né? Então, vamos parar um pouquinho só para pensar o que é que está acontecendo com você nesse exato momento. Olha assim dentro de você. O que é que está doendo aí, não é? Diga, Margot. Mas eu acho que é muito difícil controlar isso, né? Porque a vida ela é muito cheia de momentos. Porque às vezes, assim, que o lugar que você está pode não ser nesse momento o melhor lugar, mas com certeza ele em outros momentos também é bom, não é? Com certeza. Com Então, certeza. o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar assim, pensar um pouco assim, o que, o que interfere em mim quando eu sou aborrecida? Porque muitas vezes a gente tem razão, outras vezes não. Você repensa na história e fala, poxa, É, desculpa, eu estava errada, eu sei lá, sabe? Né? A gente é, tem uma autocrítica, pelo menos pressupõe-se que a gente tenha, né? Pelo menos a gente é. espera ter. Ter. Mas, assim, o lugar, na realidade, é um lugar emocional, não é? É um lugar emocional. É aquela fragilidade que nós temos. Quando o nosso eu interno é machucado, é que a gente precisa entender o porquê disso, não é? A raiva, gente, é absolutamente natural que nós tenhamos essa raiva. Raiva, medo, não é? A raiva, quando é que ela se torna não interessante? É quando ela se transforma em ódio. Okay? Então, no ódio, você perde completamente o nível de razão. Né? Então, você pode, inclusive, chegar às vias de fato, né? Como nós vemos muito aí acontecer, principalmente nesses últimos tempos. Né? Agora, a raiva é absolutamente lícito que nós pronto, estejamos predispostas a ter, não é? Então a raiva é bem tranquilo. Agora, o que muitas vezes eu gosto de chamar a atenção, Margot, é o seguinte: é que tudo depende de como nós estamos emocionalmente. E por que eu falo isso? Porque esse meu emocional é que vai determinar como eu vou reagir. E a gente diz, mas emocional é algo que dê para eu pensar, que dê para controlar? Claro, é seu. Se você para um pouquinho. Por exemplo, alguém te dá uma fechada no trânsito, ok? Você foi completamente tirado da sua... Assim, você estava indo numa direção e pronto, alguém te fechou no trânsito, não é? Uhum. Então, você ali, se você vai e não tem o mínimo controle e não pensa exatamente o que significa isso para você, não é para o outro, é para você. Sempre quando a gente fala nesse controle de perceber as emoções, é muito mais em relação a nós próprias do que em relação ao outro. Então, você pode ir, vai para o confronto, vai brigar com a pessoa, vai reagir, ok, e aí? O que é que, de fato, objetivamente, esta reação de raiva exagerada teve de retorno para você? Ok? Ao passo do que, se você para, ok, aconteceu. Independe de você, aconteceu. Você foi tirada da sua zona, não é? Aconteceu. Agora, o que eu faço disso? Para mim, será que vale a pena eu... E aí eu peço, gente, nunca diga palavrão, nunca queira matar ninguém, isso aí é coisa que dá para a gente controlar. Não falem essas coisas. Mas assim, dá para a gente pensar e dizer o seguinte, não, eu não vou querer sentir isso. Aconteceu. O que eu posso fazer do melhor neste momento específico em que eu fui tirado do meu centro por uma reação ou por uma ação de outrem? O que eu posso fazer para eu não sentir isso? Isso a gente controla, sabe, Margot? Dá para a gente fazer, e dá para nós fazermos isso nas nossas relações afetivas em casa, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Em alguns países ainda, principalmente no Brasil, onde as famílias todas estão ainda dentro de casa, onde as relações entre marido e mulher estão, em alguns momentos, muito acirradas, as relações são muito fortes. A mulher pode, a ponto de não vivenciar, a ponto de não se alimentar de determinadas emoções que fazem mal, ela pode parar e dizer,
independe de mim. Agora, isso aqui eu posso controlar. O que está acontecendo lá fora em relação à pandemia, independe. Agora, aqui dentro de casa, eu posso equacionar. É preço, hein, gente? É preço e a escolha. Mas eu posso equacionar para eu não viver, para eu não me alimentar de emoções que irão me fazer mal, entende? Isso também pode ser feito no trabalho. Por exemplo, se você tem aquela chefe ou aquele chefe, entre aspas, né? Aquele líder lá da tua empresa, que o tempo todo está exagerando na forma de exigir as coisas. Você tem duas alternativas. Ou você procura outro, ou você diz, não, isso é problema dele. O que compete a mim, eu vou trazer até aqui e vou equacionar e vou escolher sentir determinadas emoções, entendendo que todas as emoções são lícitas de nós sentirmos. O que é que não é lícito? É eu exteriorizar isso ao ponto de machucar o outro. Ok? Então eu posso brigar comigo, brigar com o outro, tudo aqui internamente, entendendo que isso é lícito, que você não tem culpa, que isso é natural. Nós nascemos com todas as emoções. Não é uma coisa assim que a gente tomou uma injeção e ficou com elas, né? E Então, a assim, gente agora... passa por essas emoções o dia todo, né? Assim, você tem, sabe, picos, né? Sabe? Não é? Então, agora, qual é o segredo disso? É saber exatamente como gerenciar as nossas emoções, as suas emoções. A do outro ou a da outra, eles têm que gerenciar. Agora, as suas, você pode. E sabe por que eu falo muito isso, Margot? Para tirar essa ideia da nossa pseudo-impotência nos nossos resultados. Entende? Uhum. Então, assim, se eu não digo que eu tenho essa possibilidade e esse poder em mim mesma de trazer para mim o controle, eu estou dizendo que eu estou ao sabor dos ventos, eu estou ao sabor da maré, que eu estou ao sabor do outro. E não é verdade. Nós podemos fazer isso, não é? Então, eu acho que é um pouco essa reflexão que eu queria trazer, entendendo, assim, dentro dessa resposta, não é? Que primeiro nós precisamos, principalmente nós mulheres, percebermos em qual momento do mês nós estamos, porque os nossos humores, eles variam de acordo com o nosso ciclo mensal, não é? Então, dependendo se eu estou mais próxima ou mais distante da menstruação, eu posso agir assim ou assado. Uma situação que pode Interfere provavelmente mesmo, né? interfere muito, muito, e é importante que nós tenhamos essa consciência, porque, por exemplo, se me acontece uma situação depois da menstruação, eu reajo de um jeito, eu estou muito mais, com a minha serotonina muito mais produzida, e estou produzindo muito mais. Agora, se acontece próxima à menstruação, eu estou em baixa, ok? Então, o meu hormônio feminino, ele está em baixa, ele está carente, então isso pode chegar de uma outra maneira, um não depois da menstruação tem um peso e um não antes da menstruação tem outra. E nós mulheres, ao termos essa consciência, podemos inclusive controlar como esse não pode chegar para nós, entende? Então, esse é muito, muito interessante e que faz diferença entre homens e mulheres. Homens não menstruam. Então, os homens, normalmente, eles são muito mais retilíneos, não é? São muito mais eles vão muito mais na horizontalidade. Nós não. Nós somos assim. Nós vivemos o tempo todo, não é? Esse caleidoscópio emocional, não é? Então, Gostoso, é isso não mesmo. é? Então assim, é muito importante, e aqui nesse nosso quadro nós procuramos trazer essa questão das emoções do nosso ponto de vista, porque elas são mandatárias na nossa forma de comportamento, não é? Então, é isso que eu acho que era legal a gente trazer hoje. Cadê? Ai, meu Deus, deu um pico aqui. As pessoas ficam ligando e eu desliguei o telefone aqui. Desculpa, gente. Bom, mas é isso, né? Ao vivo é assim, né, querido? Olha, uma outra coisa, só para uma cerejinha. Vamos parar, assim, esse nosso egocentrismo, não é? Nós somos muito egocêntricos, todos nós, não é? E isso faz muita diferença para a resposta da pergunta que nos veio, não é? Então, vamos, assim, relativizar essa nossa arrogância, como diz muito bem a Margot, não é? Vamos pensar um pouquinho um no outro.
não é? Vamos desfocar um pouco do nosso umbigo e olhar assim, não é? Porque o egocêntrico, ele fica com o olho aqui, olha. E se ele vê só É. isso, ele não tem o horizonte. Então faz isso e começa a perceber o mundo aberto, com as várias possibilidades, com as várias entrelações, entrelaçamentos culturais, não é? E aí a gente vai perceber que nós somos um e que tem 7 bilhões de pessoas aí, completamente diferentes, únicos, não é? Em suas potencialidades, em suas necessidades. Vamos procurar trabalhar um pouco mais a empatia, a ponte, o amor, as emoções boas, Respeito, né? o respeito. E tudo isso nós só vamos dar ao outro na mesma proporção que nós tenhamos conosco. Então, isso assim é importante. Nós nunca podemos dar de uma maneira desinteressada aquilo que nós não temos. A doação, ela só é válida porque ela é desinteressada quando nós damos porque nós temos em nós, e não como uma coisa fake, não é? Então, vamos acabar com essa coisa de fake, essa coisa do fazer por fazer. Vamos ser honestos conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Você vai ver que tudo, olha, é uma verdadeira alteração de mindset, viu, Margot? Pois é, que bom isso, né? Então, gente, fica ligada nas emoções, né? Tenta entender o porquê você está assim, dessa forma, e mais calma com você mesma também, né? A gente não precisa ser tão cruel com a gente mesmo, né? A Exatamente, gente precisa se exatamente. perdoar. Olha, isso é um tema, hein? Isso é um tema. Isso é Isso um é. ótimo tema. Eu vou até anotar aqui. Nota aí, porque a gente vai Tá. trazer isso, como nós sermos mais gentis. Nos Com nós. perdoar, né? Porque a rigidez, Ser mais flexível. ela é muito forte, né? A rigidez, É, a necessidade de ser perfeita. E que perfeição? O que é perfeito, né, gente? A gente não sabe. a Olha gente não sabe. só. Obrigada, Rijarda. Mais um Obrigada, bate-papo Margot. super legal. A Rijarda é uma mulher muito interessante, criou o Clube das Mulheres de Negócios de Portugal, é terapeuta, escreveu vários livros e a gente vai falando sobre esses temas, são temas que ela trabalha no dia a dia dela. Então, é isso. Até a próxima semana. Um beijo, Rijarda. Sempre um Obrigada, prazer Margot. É falar com sempre um você. prazer muito grande trocar com você. É bom, né, gente, conversar com mulheres inteligentes, não é? Eu adoro, né? Também. Beijo, gente. Beijo. Tudo de Tchau. bom. Obrigada. Tchau.